podem, a partir de amanhã ou depois de amanhã, vocês podem encontrá-lo no canal do Colégio Brasileiro de Genealogia no YouTube. Vocês podem assistir de novo, vocês podem compartilhar com pessoas que têm esse interesse e não puderam estar presentes. Comentários vocês podem fazer na área do chat e deixem a área de Q&A ou QIA para as perguntas. Então, vocês podem, se vocês colocarem as perguntas na área de Q&A, é mais provável que a gente está monitorando e a gente consiga passar, então, as perguntas para o Douglas ao longo da apresentação. E, por último, eu queria mencionar as próximas palestras do CBG, que são Dona Brites de Albuquerque, a primeira governadora de Pernambuco, dia 24 de março, com o Reinaldo Carneiro Leão, semana que vem. Depois vem a palestra do Roberto Guião sobre Iria Umbelina e Cecília, fazendeiras de café no Vale do Paraíba, no dia 31 de março. Depois a gente já tem programadas 2 palestras para abril e para maio, uma com Virgínio Mantesso, sobre imigração italiana, e a outra com Gui Maia de Loureiro, sobre registros portugueses. Então, esses são os anúncios. Uma ótima palestra. Douglas, passo a palavra para você. Douglas, espera aí que você tá sem som. Vou ligar seu som, só um minutinho. Consegue ligar seu microfone, Douglas? Ligou? Ligou. Tá. Boa noite, Juliana, Charles e todos os confrades que estão nos assistindo. Eu fico feliz em poder estar compartilhando resultados de pesquisas, de reflexões sobre os processos sempre inconclusos das nossas investigações. E, para esse mês, nós escolhemos falar sobre a Viscondessa de Cavalcante. Mas que vamos direto ao ponto, vamos apresentar e trazer para vocês algumas considerações sobre a Viscondessa, que eu vou apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Isso daí, nós vamos falar sobre a Viscondessa. Está aparecendo? Tá, sim. Nós vamos falar da Viscondessa de Cavalcante, entre as recordações e o desditosos dias. Tá? Uma vez o Paulo Mendes Campos escreveu num texto, disse o ratinho: a minha história é longa e triste. Ouvirás isso milhares de vezes, como ouvirás a terrível variante: minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romance, pois romance só é o jeito de contar uma vida. Foge, polida, mas energicamente, dos homens e das mulheres que suspiram e dizem: minha vida daria um romance, sobretudo dos homens, com chatos e irremediáveis, Maria. Mas não é o caso da história da Viscondessa de Cavalcante. A vida dela realmente daria um romance. E eu vou começar um romance ao inverso. Eu vou começar um romance com o fim da Viscondessa. Nós sempre ouvimos os elogios à sua inteligência, à sua beleza, à sua formosura, à sua capacidade intelectual, mas nós vamos começar onde os restos mortais dela se encontram, que é no cemitério do Catumbi, neste túmulo que vocês veem na imagem. Eu também não vou trazer a imagem dela que todos os conhecem, mas eu vou trazer as imagens de final de vida. Essas são, possivelmente, as 2 últimas imagens da Viscondessa. À direita, um pouquinho antes, e aquela ao lado esquerdo, que possivelmente é a última foto da Viscondessa aqui.
Então, que é completamente diferente das imagens com quais nós conhecemos, com as quais os colunistas, os jornalistas, os historiadores a referenciaram. Eu trago aqui a Viscondessa nos seus 2 últimos anos de vida. Isso é comum, as referências biográficas estiveram sempre voltadas aos fatos positivos das trajetórias, das suas famílias, do poder, dos cargos exercidos, das riquezas acumuladas. Em sua maioria, são dedicadas aos homens, enquanto as mulheres destacam-se pela beleza de um tempo, suas proles exitosas, o padrão moral, outros atributos considerados positivos. E a carioca Amélia Machado Coelho, que nasceu em 1853 e morreu em 1946, Viscondessa de Cavalcante por seu casamento com Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, futuro Visconde Cavalcante, é uma dessas mulheres que despertaram interesse no passado e ainda mobilizam pesquisas e interesses pela sua trajetória. Ela se distinguiu por N aspectos, né? Beleza, inteligência, articulação, sociabilidade, riqueza, colecionismo, pesquisadora, como a filantropia, mecenato, atividades em causas sociais. E aí eu trago um retrato em cima disso que pode exemplificar que o Doria, o Scranoli Doria escreveu, que é o seguinte: até findar vida, interessou-se a Viscondessa por manifestações da cultura. Viveu também de recordações, pedindo à memória a lembrança de dias felizes, sem rejeitar a dos amargurados, os de todos. Sorria ainda a Viscondessa aos seus dias felizes, a resignação abrandando-lhe os desditosos, misturando uns e outros. A que recordava devia ter diante de si espelho da vida inteira, espelho no qual fora dado mirar sua formosura. E aí eu volto para a formosura da Viscondessa. A Viscondessa tinha olhos azuis e teve inúmeros admiradores, seja pela beleza, pela inteligência, pela sociabilidade, que todos vão se referindo, merecendo poemas de inúmeros escritores, poetas brasileiros, estrangeiros. Mas trago aqui 2 deles. Machado de Assis, escreveu em setembro de 1899, dizendo: Vênus eterna, como se a excelência não lhe bastasse da beleza sua, foi pedir a Minerva a sapiência, e Minerva atendeu a prece tua. E novamente, no leque que ele assinou, ele diz: neste banquete de deuses, é de mister que haja alguém que o sirva, aceito o ofício divina Juno. Então, essa é uma foto dessa beleza que sensibilizou toda a corte carioca. Aí trago algumas imagens da Viscondessa, 2 delas em Paris, quando ela já estava morando em Paris. Uma delas aqui, dessa última, do lado direito, já viúva. Aqui estão 2 retratos do Bonnard, feito em 1889, um com sentido mais clássico, que está no Museu Português, e o outro que está no Museu Nacional de Belas Artes, que fez parte das doações efetuadas em 1926. Então, o mesmo artista, Bonnard, fez 2 retratos diferentes dela em Paris, que são esses daqui, um no Brasil e o outro em Portugal. E aí o casal tinha brasão de armas, ex-libris, coleção de obras raras. Participou, a Viscondessa, mais do que o Visconde, ela participou da Exposição Universal de 1869, mas ela vai ganhar protagonismo na Exposição Universal de Paris, de 1889, quando ela vai ser expositora, mulher do comissário geral brasileiro, que era o Visconde Cavalcante, vai expor suas medalhas, pedras, no pavilhão brasileiro. Mas isso ela já tinha uma experiência
vivida aos 14 anos de idade, 13 para 14 anos, na exposição de 1867, quando ela foi com a família. Ela tem N objetos que tratam da memória, de informações, de colecionismo, e dentre esses objetos há um leque com assinaturas, desenhos, com personalidades internacionais, de um e de outro lado, que diziam concorrer com um leque da princesa Matilde Napoleão. Mas eu não quero repetir aqui as histórias dos seus feitos, as histórias que os cronistas repetidamente se dedicaram ao longo do tempo, em vida e pós-mortem, sobre a Viscondessa. Eu queria trazer um outro lado da história, que o Doria fala lá em cima, desses desditosos dias, de como foi difícil a vida da Viscondessa. A vida dela não é um romance. Vocês podem pegar o lenço e chorar para conhecer a verdadeira história da Viscondessa. Ela, carioca, nascida em 1853, muitos erros aí na história, dizendo que ela nasceu em 52, isso é um equívoco. E ela vai perder o pai com 1 ano e meio de idade, que era um homem preparado, o comendador Constantino Machado Coelho, dono de uma casa bancária, um homem que foi formado na Alemanha, estudou em Hamburgo, que perdeu a mãe cedo, né, aos 17 anos de idade, e era casado com a Mariana Barbosa de Assis Machado, mineira de Barbacena, e que também a Viscondessa vai perder essa mãe cedo, em 1868. Ela vai ficar órfã de pai e de mãe. A mãe vai falecer após a Exposição Universal de 1867. Então, ela falece em Bremen, na Alemanha. Ela é filha do Mariano José Ferreira Armon e da Baronesa de Santana. E a mãe é também irmã do Mariano Procópio Ferreira Lage, da Baronesa de Pitangui e do poeta e tradutor Marciano Maximiano Ferreira Lage. Então, ela já vai ter, aos 20 anos de idade, ela vai sofrer inúmeras perdas na família dela. Perde o pai, perde a mãe, ela vai ser criada pelos tios e padrinhos, que é o Mariano Procópio Ferreira Lage, e a tia, que é a Maria Amália, que é irmã do pai. O pai era irmão da Maria Amália e a mãe era irmã do Mariano Procópio. Então, ela era chamada de pupila, afilhada do Mariano Procópio. Eles tinham um afeto muito grande por ela. Logo depois, também, ela vai perder o avô, que era um homem de muita importância no Rio. Era um potentado carioca, era um homem de muito prestígio, muito dinheiro, de muito boas relações no Rio de Janeiro, e que fazia toda a inserção social da família. O comendador nasceu em 1787 e morreu em 1862, ou seja, ela tinha 18 anos, 18 para 19 anos de idade. Ele também era uma referência, ele já era viúvo, ele tinha um prestígio na Ordem Terceira de São Francisco, ele era síndico da Ordem, e um homem muito rico. Esse é um retrato dele, pintado pelo Barrandier. Há outro também de corpo inteiro, pintado lá na própria Ordem. E ele era casado, sim, com essa Luísa Maria da Conceição, que é uma mulher de N costado, que vai ligar eles à família Soares de Proença, do Bernardo Soares de Proença, e outras famílias sesmeiras do Rio de Janeiro. E, através do pai, ela vai ser irmão vai ser sobrinha de uma série de pessoas importantes no Rio, como a Constança, o Constantino é o pai, o vereador e conselheiro José Machado Coelho de Castro, o Manuel Machado de Castro, que é o Júnior, que vai ser padrasto dela,
o Antônio Machado Coelho de Castro, a Maria Amália, que é a tia, e a Maria Constança Machado Coelho. Aí nós vamos passar para outra tristeza na vida da viscondessa. O padrinho e tio vai obrigá-la a casar contra a vontade com o Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque. Ela reluta, ela faz de tudo para não se casar com ele. Ele era um homem muito mais velho, mas o Mariano Procópio devia muitos favores ao Diogo Velho em função dos negócios da Companhia União Indústria e também da sua nomeação para a direção da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E o Diogo Velho, o futuro visconde, vai apoiá-lo em todas as situações. E aí vai haver um forte pressão para esse casamento. A menina de 17 contra um homem muito mais velho do que ela. No fim, o casamento vai acontecer, ela vai sublimar isso e aparentemente vão ter uma vida relativamente equilibrada até o final, quando ele vem a falecer. Então, esse é um primeiro drama, um outro primeiro drama já na vida de casal, que ela vai enfrentar. E aí a família vai se suceder de uma série, alguns suicídios, alguns problemas, entre eles um tio dela, que é o Antônio Alves da Silva Pinto Júnior, que também é um irmão corretor jubilado e benfeitor da ordem, advogado formado em Coimbra, moço fidalgo, banqueiro, um homem muito importante que está aí pintado pelo Vitor Meirelles em 1864. Só que ele era um banqueiro, foi sócio do pai da viscondessa e ele estava entre os 10 maiores banqueiros do Brasil. Só que a crise econômica em 64 vai levá-lo à falência. E ele não resiste. 2 anos depois, ele vai para uma fazenda sua e dá um tiro na cabeça, frente a não suportar. Ele tinha uma das casas mais sofisticadas do Rio de Janeiro, que era o Palacete Babilônia. Mas ele não suportou. E aí vão ocorrer uma série de problemas nessa família. Um dos filhos desse casal é o Cosme Pinto, que vai casar com a sobrinha do Duque de Caxias, que é também parente da viscondessa. Ela vai perder a avó materna, que é a baronesa de Santana, falecida em 1870 em Juiz de Fora, viúva do Mariano Procópio, proprietária da fazenda Santana, Fortaleza de Santana, por herança de seu pai Joaquim José de Santana, que, após o inventário, vai também ser administrada pelo casal, Amélia e Diogo Velho, até venderem suas partes ao primo Frederico Ferreira Lage. Então, eles vão ficar com essa fazenda até a década de 80, administrando, e lá vão fazer pesquisas, vão levar grandes pesquisadores, a descoberta das múmias indígenas, tudo na gestão dos viscondes de Cavalcante, dos futuros viscondes de Cavalcante. Mas a viscondessa tinha um afeto por essa avó que conheceu, assim como pela memória da que faleceu muitos anos antes dela nascer. Ela vai perder também, 2 anos depois, o próprio tio e padrinho, que é o Mariano Procópio Ferreira Lage, que era uma pessoa importante na sua vida, né? Ele tinha um papel mais de pai, né? Ele e a tia eram padrinhos e pais. E 2 anos depois, ela vai vir, depois do casamento, ela vai para Paris, logo depois do casamento. Tanto é que a filha mais velha vai nascer em Paris, e ao retornar 1 ano depois de retornar, nasce o segundo filho, e ela vem a morar nessa chácara em 1874. Ela vai alugar essa propriedade 2 vezes. Em 74, e vai morar lá quando o Visconde vai ficar doente no final do século XIX, quando eles retornam de Paris.
Outra referência dela importante, e que é uma referência para toda a família na fotografia, não é o Mariano Procópio, o fotógrafo, isso é um equívoco dos pesquisadores. O fotógrafo da família é o padrasto da Viscondessa, que é o Manuel Machado Coelho Júnior, que vai falecer em 76. Ele vai estar lá na Senador Vergueiro, onde ela morava, e ele é um fotógrafo amador, ele vai estimular esse processo, esse vínculo da Viscondessa com a fotografia, e é ele quem começa os álbuns, as coleções de fotografia, quem vai estimular também na formação das coleções de imagens e de fotografias. Isso daqui é uma imagem a partir de uma fotografia do Manuel Machado Coelho Júnior. E as perdas continuam. As perdas para a Viscondessa são sempre muito fortes. O único irmão inteiro dela, o Constantino Machado Coelho, irmão mais velho, nascido em 1851, no Rio, vai se suicidar em 1882, em Berlim. Ele era moço fidalgo da Casa Imperial, cavaleiro da Ordem de Cristo, pelos relevantes serviços que prestou à humanidade e à instrução pública. Médico, autor da tese do uso do tabaco, defendida em 1875, ele integrou a comitiva do imperador Pedro II em sua viagem aos Estados Unidos. Por sua morte, sua biblioteca foi doada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nós conseguimos localizar que a causa-morte dele foi um suicídio, por causa de algumas correspondências que escreve o Francisco Antônio Picot ao Joaquim Nabuco, lamentando o suicídio do Constantino Machado Coelho. Ele está enterrado com o pai neste mesmo túmulo no Catumbi. E aí vocês prestem atenção, a Viscondessa não está enterrada nem com a mãe, cujo corpo depois vai de Bremen para Juiz de Fora, nem com o pai. Ela foi enterrada junto com Mariano Procópio, no túmulo que estava o Mariano Procópio, no Catumbi. É o próprio túmulo do Mariano Procópio. Tá? E ela também vai ter mudanças, ela vai vender, desfazer da fazenda Fortaleza de Santana e Juiz de Fora, ela vai desfazer da fazenda L'Hermitage, em Teresópolis, que foi desenhada pelo Facchinetti em 1889, aí tem uma imagem. E ela vai enfrentar também alguns processos de mudança. Ela vai enfrentar a vida no Império, a mudança do regime, ela vai passar pela República Velha, mas aí ela vai estar morando, acompanhando o imperador Pedro II no exílio, né, na Europa, e vai passar por 2 guerras, mas na proclamação da República ela já se encontrava em Paris por causa da Exposição Universal de 1889. Depois o Visconde vai ficar doente, vai ficar cego em Paris, e lá mesmo ela desfaz de parte das suas coleções de arte, dentre as quais uma obra do Narcisse Virgílio Dias de La Pena, e as etnográficas, distribuídas entre os museus em Paris e em Leiden. Em 1889, eles estão em Juiz de Fora, onde ocorre a morte do Visconde, onde eles estavam morando na chácara Ferreira Lage. Eu trouxe aqui também a imagem de onde foi a residência dos Viscondes de Cavalcante, no Rio de Janeiro, na rua Senador Vergueiro, hoje edifício Rodrigues Alves, porque a casa depois foi vendida ao futuro presidente Rodrigues Alves. E aí então a imagem ainda da casa em 1889, já sem os toldos originais do projeto, mas ainda reflete a imagem do palacete do Diogo Velho. E aí eu vou trazer um dado curioso. A Viscondessa, todos pensam, ela ficou viúva e pronto. Não, a Viscondessa, logo após ficar viúva, ela recebe 2 pedidos de casamento. Um deles, do Alberto Faria, de quem ela era muito amiga, mas ela fica noiva do Rodolfo Souza Dantas, que também havia ficado viúvo, mas este vem a falecer em 1902, antes de ocorrer o casamento. Então,
quando ela resolve se casar novamente, o noivo vem a falecer. Então, é por isso que eu digo, ela tem tristezas, só que ela não fica uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Ela tinha uma absoluta capacidade de passar por tudo, todas essas situações. Então, ela parece que buscava alguma fuga na memória, nessas recordações, para superar esses momentos. Então, de todas essas perdas que ela vem sofrendo ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, nessa virada de século, apesar dela ter sido uma rica herdeira, né, por parte do pai, por parte dos avós, ela e o Visconde vão ter alguns baques financeiros na virada do século XIX para o século XX. E, no início do XX, mais algumas perdas de um investidor no qual perdem muitos recursos. Ela nunca fica pobre, mas não a potência financeira com que fora um dia. A Viscondessa vai ter 2 filhos. O Fernando Velho Cavalcante de Albuquerque, que é o mais velho, mas eu inverti aqui a ordem, era um engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e falecido em Bruxelas, Bélgica, sem descendência. Ele estudou aqui no Colégio Abílio, mudou-se para Paris, onde concluiu o curso de Humanidades, e em 1894 retornou ao Brasil para os estudos superiores. Um grande pendor para matemática, o que levou a matricular-se na Escola de Minas de Ouro Preto, onde com brilhantismo fez o curso geral, transferindo-se depois para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde se formou em Engenharia Civil. Trabalhou muitos anos na estrada São Paulo-Rio Grande, especialmente na construção de Ponta Grossa, a fronteira paulista, na Central do Brasil, e no trecho Sete Lagoas, a Curvelo, e na Vitória, a Diamantina. Em 1907, retornou, mudou-se definitivamente para a Europa, residindo em Liège, em Paris e, ultimamente, estava em Bruxelas. E a filha mais velha da Viscondessa, que nasce em Paris, quando ela, logo após o casamento, viaja para Paris, é a Estela, que em muitas publicações há pessoas que confundem ela com a própria mãe, mas, na realidade, esse retrato que vocês observam à esquerda foi pintado pelo próprio Visconde de Cavalcante, que era um pintor exercício que ele fazia às escondidas, né? Não ficava bem um ministro, um senador, um conselheiro se dar a pintar, né? Os exercícios da pintura, né? Mas ele era um bom pintor. A filha, de nacionalidade francesa, casou em Paris em 1895 com o Marquês de Machanglès, do Banco de Paris, linguista talentoso, que serviu em várias missões diplomáticas para Santa Sé. Ele era o camareiro secreto do Papa Leão XIII. Eu trouxe um modelo da mão da Estela, e aí eu trago também já uma tristeza para esconder uma outra tristeza, que foi, por volta de 1909, 1910, a separação e o divórcio, o casamento famoso, com luxo, com os titulares do Império, com toda a pompa, veio a ter fim. O casamento, houve um divórcio e depois a anulação pela Santa Sé, dado ao prestígio que o marido tinha com o Papa. Mas a Estela, que nasceu em 72 em Paris, casou com um diplomata, o Henrique O'Connor Martins, que é esse que está à direita, e com o qual depois veio a se mudar com ele para Lisboa, onde ela veio a falecer em 1916, sem filhos. E aí está um retrato dela pintado pelo Madrazo. Então, a Viscondessa perdeu os 2 filhos num período de menos de 2 anos. Mas, ao mesmo tempo que ela tem essas perdas, ela tem o apoio dos afetos construídos. E alguém me perguntava um dia qual era a relação dela com a princesa Isabel. As missas de 7º dia de ambos os filhos
aconteceram em Paris. E quem estava ao lado da viscondessa na primeira fila, como se fosse da família? Conde D e a princesa Isabel. Eles estavam lá, na primeira linha, como se da família fossem. E aí vão ter outros exemplos, né, de relações constituídas ao longo do tempo entre a viscondessa e a princesa Isabel. E gostos similares, exercícios, fotografia, álbuns de cicatas, muitas singularidades nas trajetórias de ambas. Outra perda, ela tinha a tia dela, irmã do pai, Maria Amália, como uma mãe, né? E ela também vai vir a perder essa mãe depois em 14, ou seja, nesse período de 14 a 16 são muito perdas, guerras, problemas, dificuldades, todas vividas neste período, né? Problemas financeiros, recursos, ações de heranças que estavam aqui, Brasil, que não se conseguia resolver durante o período da guerra. O marido da Estela tinha desaparecido, então precisava citar ele internacionalmente por questões de herança da Estela, para ela ter acesso, ações que foram parar no Supremo, mas ela era uma estrangeira, ela era francesa, né? Mas a vida da viscondessa vai se seguindo entre as exaltações públicas, os processos nos quais ela se envolveu, de benemerência. A cada dificuldade na vida, ela transformava numa atuação social ou cultural. Então, ela esteve envolvida em defesa da Cruz Vermelha, defesa da libertação de presos de guerra, ela esteve envolvida na produção de livros em braille, ela vai se envolver na criação de uma sala para leitores em braille na Biblioteca Nacional, que era uma sala que se chamava Viscondessa de Cavalcante. Ela vai criar envolvimento para a produção desses livros, ela vai estar envolvida no mecenato, financiando artistas cegos. Então, ela vai ter sempre um trabalho que se sobrepõe a esses desajustes, a essas tristezas pessoais que ela enfrentava durante a vida. Com isso, após a morte dos filhos, após essas perdas, ela vai passar a morar em Lausanne, na Suíça, entre temporadas com Paris. Ela vai continuar, na década de 20, a se desfazer das coleções, e aí, com isso, alguns museus brasileiros também vão receber suas doações, entre eles o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, sobretudo, o Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora, além de outras instituições espalhadas na Bahia, na Paraíba e em outros estados, São Paulo, obras diversas. Ela, ao final, vai resolver, já idosa, sozinha, ela vai vir para morar no Brasil e, consequentemente, ela vai morar com um primo, o colecionador Alfredo Ferreira Lage, que também havia ficado viúvo em 1928. Viúvo, a companheira dele vem a falecer. E eles vão morar juntos até a morte do Alfredo, em 1944, na Glória, na Rua Cândido Mendes, 58. Posteriormente, o Alfredo está aqui, ele vai deixar essa casa em uso, em vida, para a viscondessa. Entretanto, os seus sobrinhos, que são também seus herdeiros, né, vão transferi-la dessa casa na Rua Cândido Mendes, 58, para um apartamento bem menor, na Avenida Rui Barbosa, num bloco de fundos, no 636, apartamento 1302.
né? E, com isso, é lá que ela vai residir os últimos anos de sua vida, com seus últimos objetos, as suas últimas recordações, o que lhe era mais caro, o que ela reservou para acompanhá-la até a morte, algum mobiliário, alguma prataria, algumas obras, inclusive esse leque, que, na realidade, ela não doa ao Museu Mariano Procópio. Isso foi um longo processo judicial, que isso dá uma outra palestra, né? Mas esse leque estava lá, esse que está no Museu Mariano Procópio, e é uma longuíssima história, um processo judicial, que um dia eu prometo contar para vocês. Mas ela vai morrer neste apartamento aqui, justamente aqui. É um apartamento de 100 e poucos metros quadrados, né? Diferente dos palacetes, dos apartamentos em Paris, da Casa da Rua da Glória. Esse vai ser o menor espaço que ela vai ocupar na vida, né? É exatamente aqui neste espaço onde está a setinha. É aqui que ela vai se despedir do mundo, em 1946. A partir disso, eu trabalhei no inventário dela, um testamento redigido uma década antes da sua morte, que apresenta as suas relações de afetos e amizades, constando de 25 legatários, alguns dos quais falecidos antes, fazendo que o remanescente do inventário e do testamento seja recebido por seus legítimos herdeiros, no caso, 3 meios-irmãos, ou seja, os filhos que a mãe dela, a Mariana, teve com o ex-cunhado, ao se casar com o ex-cunhado. Que, por incrível que pareça, ela teve esses 3 sobrinhos, dos quais eu vou falar. Os sobrinhos netos, que na realidade são os herdeiros, já não moravam na Zona Sul, eles estavam morando nos subúrbios cariocas e na Baixada, e não tinham nenhuma ligação com a tia famosa, né? O patrimônio estava muito reduzido, a meio prédio na rua Ouvidor 121, esquina com a Avenida Rio Branco, existe hoje lá um prédio enorme, além de ações, direitos, assim como outros bens móveis, dentre quais objetos que foram leiloados no mesmo ano pela Casa Hernani. A viscondessa teve o irmão, Constantino, que era o irmão inteiro médico que se suicidou. Tinha um irmão, o Alberto Machado Coelho, que nasceu em 1861 em Petrópolis, que, ao que parece, não teve descendência e não se casou. Teve o segundo, que é o Raul Machado Coelho, nascido em 1862 em Petrópolis, casado com a jornalista e escritora Elisa Diniz, que era sócia da mãe num colégio para moças, e é um primeiro jornal para moças no Rio de Janeiro, um jornal feminino. Só que esse Raul, ele teve todos os problemas na vida também. Ele, jovem, em Rio Novo, perto da fazenda Fortaleza de Santana, passeando, onde o pai também tinha uma fazenda, numa brincadeira, acontece um acidente e ele mata um grande amigo com um tiro. Depois o tutor dele, que era o conselheiro José Machado Coelho de Castro, presidente do Banco do Brasil, o matricula na intendência para a engenharia do Exército. Entretanto, ele não tinha predisposição, o conselheiro fica muito irritado e desiste de ser seu tutor e educador. Ao certo, depois ele vai ficar internado numa clínica, ou seja, ele vai ter uma dificuldade de inserção social, econômica, financeira, e são os filhos destes que são os herdeiros da viscondessa. E ela também vai ter uma outra irmã, chamada Olga Machado Coelho, nascida em 1865 e vai falecer em 1882, solteira. Ela foi aluna inicialmente do Asilo Santa Isabel, em Petrópolis, e do Sacré-Cœur, em Paris. Ela retorna de Paris com tuberculose e vem a falecer. Foi educada como a viscondessa queria que a irmã fosse, né? Mas o certo é que nenhum desses 3 irmãos ou morreram, como a irmã, que ela a preparou para uma vida mais parecida, né, de formação,
e os outros 2 não deram muito certo na vida, né? Tanto socialmente como economicamente. E nesses 7 sobrinhos que ela vai ter, filhos do meio-irmão Raul, um formou em Direito, mas morre solteiro, vai trabalhar na Estrada de Ferro Central do Brasil, que é o Raul Machado Coelho Júnior. Vai ter um Nelson, que é um dentista, mas também não vai ser assim tão importante, vai ser ligado ao Exército, vai morar em Realengo. Esse Raul vai morar em Piedade, né? vai sair da Zona Sul, e os outros vão assim, morar em Belford Roxo, vai morar em Duque de Caxias, eles vão sair dessa região onde a família tinha um prestígio social, e com isso vai haver um desligamento afetivo. Tanto é que nenhum dos filhos do Raul Machado Coelho diz conhecer a tia-avó do qual foram herdeiros. Então, era isso um pouco que eu queria trazer desse outro lado da história da Viscondessa de Cavalcante, que contrapõe um pouco dessas memórias que, ao longo, foram difundidas por aí. E há um caso também, eu só vou terminar aqui, que ela talvez não teria sido... Havia intrigas, né? Muitas intrigas em torno da vida dela. As pessoas desacreditavam que ela seria autora de determinadas obras. Ah, não, isso foi o Visconde de Cavalcante, o Barão do Rio Branco, quem escreveu para ela. Ah, isso há um texto, sim, de um militar subalterno que servia... Na época era subalterno, mas depois vai se tornar um homem mais importante dentro da hierarquia militar, que sugere num texto que teria tido um affair com a Viscondessa na década de 70. Né? Então, isso é algumas coisas que a gente vai trazer à frente. Mas é só para trazer um pouquinho de um contraponto à história da Viscondessa em relação à versão das recordações que ela primou para que nós lembrássemos dela. Ótimo, Douglas. O Charles tem algumas perguntas. Charles, quer começar? Vamos lá. Douglas, ela teve alguma participação na produção, ou no incentivo à produção de literatura em braille, ou isso é uma informação equivocada? Se for verdadeira, você pode elaborar um pouquinho mais sobre essa contribuição dela? Sim. Não, é real. Ela se empenhou dedicadamente, mobilizou mulheres ainda na Europa. Esse processo começou na Europa, né, quando ela estava na Europa. Ela vai se empenhar na produção, ela mesma vai ajudar a produzir os livros em braille. Certamente isso foi motivada pela cegueira do Visconde de Cavalcante, isso pode ter sido o estímulo para essas ações iniciais. E, ao longo do tempo, ela vai começar a formar com as mulheres da sociedade portuguesa uma instituição, uma biblioteca em braille, primeiro em Portugal, onde, inclusive, uma das verbas testamentárias é para uma Santa Casa no Estoril, né, em São João do Estoril, é uma dos beneficiários do seu testamento, e ela vai, na década de 30, inaugurar a Biblioteca para Braille, um setor dentro da Biblioteca Nacional no Brasil. Então, ela não só vai comandar o processo, como ela vai produzir e vai viabilizar financeiramente esses livros em braille, que, com certeza, devem estar ainda lá na Biblioteca Nacional. No Museu Mariano Procópio, eu vi, nós temos, acho que, se não me engano, 8 exemplares dessa linha de produção, né? Que era um pouco artesanal, bem artesanal. Ela fez outras obras ao longo do tempo, Dicionário Biográfico Brasileiro, ela teve N iniciativas culturais ao longo do tempo. Cada tristeza, ela fazia uma nova iniciativa.
para superar o drama, né? E não ser uma pessoa chata e resmungona. Outra pergunta é, ela viveu vários momentos importantes, né, da história do Brasil, história mundial também. Ela era ativa politicamente ou ela era mais ativa socialmente, apoiando o Visconde? Como é que era esse lado dela? Olha, a questão era o seguinte: a viscondessa, lógico, ela foi criada entre os conservadores, ela foi educada entre os conservadores, né? Então, ela tinha por mais que ela fosse ousada nos seus posicionamentos, no seu modo de vestir, nas ousadias, nas elegâncias, ela era uma mulher conservadora, né? Então, ela era da política conservadora, ela estava alinhada com Dom Pedro o tempo todo, ela estava alinhada com a princesa Isabel, ela estava alinhada com os interesses do Império e do Brasil, né? Independente de qualquer coisa, é essa a posição dela política. Ela era, apesar de ter casada, obrigada, contrariada, ela ter esperneado, ela ter feito todos os esforços para não casar com aquele homem que ela achava que era velho, horroroso, né? Podia ser inteligente, o que fosse, ela foi obrigada a casar, né? Ela casou contra a vontade, mas ela conseguiu viver com ele muito bem, constituiu uma família com 2 filhos, nascido nos 2 primeiros anos de casamento, não teve mais filhos, não perdeu mais filhos, não sei como foi, mas ela viveu bem e era a sua principal aliada. Ela contribuía e era invariavelmente dito o seguinte: as matérias começavam elogiando o Visconde, a matéria virava na metade do seguinte, os elogios eram todos para ela. Ali se tem uma grande dama, uma mulher que pode conviver na melhor sociedade da Europa, né? Então, ela tinha um acesso à ousadia dela, porque ela tinha discurso para conversa com os homens, e não ficava no discurso das mulheres. Mas ela também se envolvia no papel feminino, de apoio às atividades de instrução, a shows de música. Foi assim que ela vai se tornar amiga do Arthur Napoleão. O Arthur Napoleão vai ficar fascinado quando a vê voltando em 1868 a bordo do paquete Extremadure. Ela está voltando com um tio, a mãe faleceu, o tio está trazendo ela de volta ao Brasil, ele fica fascinado com a beleza dela. E depois, anos depois, ela pede para ele fazer um show em benefício de uma obra social da princesa Isabel. E dali eles se tornam amigos a vida inteira. Ele vai compor para ela uma das músicas, que é uma balada romântica 68, né? Então é isso, ela tem posicionamentos conservadores, mas ela tem ousadias, ela vai conseguir ser uma parceira eficiente nas ações do Visconde, sobretudo sociais. Ela vai ter o ânimo de receber em casa sempre, de trazer as pessoas interessantes, de misturar política, diplomacia, o mundo cultural. Ela vai sempre mesclar essas pessoas no mesmo ambiente, né? Então, isso vai ajudar o Visconde em muitas ações e intuições e ações políticas, né? E negócios, né? Porque o Visconde também era um homem de negócios. Douglas, é verdade que ela foi embora do Brasil logo após a proclamação da República? Não, ela foi antes. Ela partiu para a Exposição Universal. Na realidade, ela já queria voltar para a Europa em 84. Tanto é que em 85 ela se desfaz do palacete, faz um grande leilão nesse palacete. Ela já intencionava em morar uma temporada na Europa. Com a realização da Exposição Universal de 1889, ela vai antes. Ela já está lá quando acontece a proclamação. E lá eles vão receber o imperador e a imperatriz. Da mesma forma como eles foram para Paris, para a Europa, antes do imperador.
e eles lá se encontram, só que o imperador retorna para o Brasil e ela fica porque ela está grávida. Tanto é que a filha vai nascer lá em 72. Então, ela já tinha estado lá em 67, ela vai voltar em 71. Ela tinha uma admiração pela cultura europeia, né? Que vai ser muito influenciada no seu gosto, nas suas coleções, nos seus projetos. Douglas, e ela tinha um lado museóloga, né? Que além dela ter as coleções, acho que você já falou que ela era super metódica e organizada. Como é que era isso? Sim, ela começa a colecionar. Eu acho que, sobretudo, às vezes o colecionar está relacionado às perdas. E a gente percebe no perfil da Viscondessa essa vinculação dos processos de constituição das coleções ligadas às perdas, né? Como ela transforma essas sucessivas perdas em recordações, em coleções, em outros processos para sublimar isso tudo. Ela começa a colecionar com 4 anos e meio, né? Então vai passando de uma atividade para outra. Ela está muito antes de estar colecionando pintura ou outros objetos, ela está colecionando fotografia influenciada pelo padrasto, né? Que era um fotógrafo amador importante, meticuloso. Então, ela tinha esse cuidado das anotações. Muita coisa se perdeu, mas ela era extremamente cuidadosa nas suas anotações, nas suas pesquisas, seja sobre os índios cotocudos, sobre as essicatas e sobre as curiosidades, né, de mostrar as essicatas dos cemitérios, né? Então ela tinha algumas questões de fotografar os cemitérios, porque a Viscondessa era fotógrafa, né? As pessoas não sabem, mas ela era fotógrafa e era colecionadora de fotografia, né? Ela seguiu o gosto do padrasto. Douglas, e como é que foi a história do cemitério índio? Eles acharam na fazenda? Como é que foi essa história? Sim, há um equívoco que dizem que as múmias indígenas que estavam na Serra da Babilônia, da fazenda Fortaleza de Santana, na época, sobre a gestão do Diogo Velho e da Amélia, né, dos Viscondes, eles receberam o Hart, o Ladislau Neto, né, e um grupo enorme no qual tinha circulação, quando foram realizadas essas escavações. Mas como ela era sempre pautada nas questões de memória, ela foi talvez, junto com a tia dela, a Maria Amália, as condutoras da memória da família. Quem conduz o Alfredo Feira Lage para a memória são, sobretudo, essas duas influências, da mãe e da prima, né? Elas vão trabalhar nesses processos. Então, ela faz a doação das múmias em memória da avó materna. Então, as pessoas pensam, foi a baronesa de Santana que doou. Não foi a baronesa de Santana que doou, foi a Viscondessa em memória da avó. Então, ela preferiu que o nome da avó se pusesse naquela múmias que, infelizmente, pegaram fogo. Estava no Museu da Nacional. Quinta da Boa Vista. Assim como outros objetos da coleção etnográfica da Viscondessa também estavam lá. Se perderam. Douglas, tem aqui uma pergunta da Patrícia. Como foi reunir e descobrir os herdeiros? Você teve contato com eles? Ficaram surpresos em serem herdeiros de alguém tão importante? Sim, eles nem sabiam quem era a tia. Lógico, sobrinhos netos dela, todos já faleceram. Um deles morreu até em Minas, em Sabará, leproso, numa clínica, numa instituição, acho que foi o Roderico. Eram 7. Tem também uma outra Olga, né? Vai ter uma sobrinha Olga que vai casar-se com o pessoal da família Rezende, que era irmão da Pilda, casada com o sobrinho neto, que era
dentista do Exército, mas eles não tinham vínculo nenhum. Eu acho que, como o Raul, esse meio-irmão, tinha uma vida muito complexa, eu acho que ele nunca se recuperou da morte, do acidente de morte do amigo. Isso causou sequelas e afetou as relações da família, né? E acabou que eles não tinham mais o mesmo padrão social e econômico. Então, houve um distanciamento total, né? Essas pessoas, muitos deles estão enterrados lá, não estão enterrados no cemitério do Catumbi, onde toda a família está. Não estão nem no Caju, nem no Carmo. Eles estão internados lá, tudo em Realengo. Então, é uma vida muito díspare entre eles, né? Eles falam isso. Nem sabemos quem é. Pessoal, vou pedir para vocês fazerem as perguntas no chat, porque o Q&A tá com problema de conexão. Charles, você quer me passar as outras ou fazer? Olha, tem uma aqui da Caliane. Se você, Douglas, você pode falar um pouquinho, né, resumidamente, sobre as coleções da Viscondesa. Quais são as principais coleções que a Viscondesa tem no museu? Olha, ela tem várias coleções. Então, eu vou tratar assim algumas coisas. O Franz Post, que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem, é dela. Ela que doou ao Instituto Histórico. O leque de reconhecimento da independência do Brasil pelo Charles Stuart é dela, está lá no Instituto Histórico, assim como outras tantas obras. No Museu Histórico Nacional está lá o avental maçônico do Dom Pedro I. No Museu Nacional de Belas Artes você vai ter 4 pinturas fenomenais, entre elas esse Bonnat, vai ter Madrazo, então são um Cabanel, tá tudo lá. São coleções importantes no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter no Mariano Procópio assim, N coleções de miniatura. Você vai ter um acervo fotográfico que, em boa parte, o da família imperial e boa parte, coleção de cartões postais de guerra. Você vai ter assim, uma infinidade de imagens com a qual ela sempre esteve vinculada, né? Essa cultura visual sempre a impressionou, e essa é natural pela convivência que ela teve com a mãe e com o padrasto. E o gosto dela pela fotografia, eu tenho inclusive as notas delas fiscais, as notas, os recibos de compra de equipamentos fotográficos, né? Ela vai comprar tudo isso. Ainda na década de 70, ela está comprando tudo isso, equipamentos fotográficos, né? Álbuns, etc. Ela está expondo as coleções dela de fotografia já na década de 1880. Ela vai ter essa preocupação com as imagens da família, de construção de imagens, né? Então, assim, ela vai ter arte egípcia, ela vai trabalhar com artistas da escola de Barbizon, que muita gente ainda não sabe de algumas obras que ela ainda vendeu na Europa, né, durante esse processo das coleções, que não voltaram para o Brasil. A Condessa de Paris diz que ela tinha aqui no Rio de Janeiro um apartamento cheio de memórias do Império, né? Há uma fase muito interessante, quando a Condessa de Paris tinha 12 anos de idade, e isso é relatado pela própria Condessa de Paris, quando vai se pintar um retrato, é a Viscondessa quem escolhe as cores, o azul e etc., para fazer um portré da Condessa de Paris aos 12 anos. Então, ela chama a amiga da minha avó, Sinhazinha Cavalcante, né? Ela não chama ela de Viscondessa, né? Então, assim, para ela devia ser chato, né? A mulher buscando aquela imagem perfeita, né? da neta da princesa Isabel, né? Então é isso. Tem muitas coisas que se perderam, que se dispersaram. Tem muitas coisas que ela presenteou. Então, quando o filho da princesa Isabel vai
se casar em 1908 em Cannes. Ela vai dar uma miniatura que era um retrato de uma parente longínqua deles. Então, tem esse mundo de delicadezas que a Viscondessa retornava diante das suas tristezas. Douglas, mais uma pergunta do Flávio, se ela teve algum conhecimento ou amizade com a Eufrásia Teixeira Leite. Que eu saiba, não. Pode até ter conhecido. As duas tinham posições diferentes socialmente em Paris. A Viscondessa tinha uma vida social mais intensa em Paris. Você vê ela circulando para lá, para cá, os jornais, as citações, as cartas dizendo o que ela estava vestindo, qual era a joia, qual era o vestido, se ela estava indo para qual estação, para onde ela estava, com quem ela estava. Você vai ver ela nos diários, né? Nas correspondências. Então, ela estava, lógico, mais circunscrita a um grupo inicial dos titulares brasileiros que estavam exilados com o imperador, né, no grupo. Eles vão se encontrar sempre, mas ela vai criar o seu próprio espaço na Europa, né? A família Machado Coelho já tinha um espaço na Europa. Só para vocês entenderem, é importante, esses Machado Coelho é que têm o prestígio. Eles são os donos da bola. O tio dela, o conselheiro José Machado Coelho de Castro, que foi presidente do Banco do Brasil, estudou com Castro Alves, na década de 1840 está fundando uma revista de cultura na Faculdade de São Paulo, com Castro Alves e outros. Esse homem vai ser tão importante, banqueiro, vai ser sócio do Barão de Nova Friburgo, vai ser diretor da Estrada, vão ser sócios, né, em negócios. Ele é quem vai acompanhar o Duque de Saxe e a Leopoldina na Europa. Tanto é que os filhos, praticamente todos os filhos do tio dela, Zé Machado Coelho de Castro, nascem em Paris. Ele vai estar lá morando, acompanhando a Leopoldina na vida lá. Ele é quem vai acompanhar a Leopoldina e o Duque de Saxe na lua de mel. Eles casam no Rio e sobem para a Serra. Quem está lá acompanhando desse grupo é o tio da Viscondessa, o Zé Machado Coelho de Castro, irmão do pai dela. Esse Zé Machado Coelho de Castro, você quer aí hoje, são os Soares Sampaio, é todo um high society do Rio de Janeiro, são os Geyer, a família Geyer, e inúmeras outras pessoas da sociedade. O outro tio dela, o Antônio Machado Coelho de Castro, então aí os Smith de Vasconcelos são ligados a eles. Então é isso, esses Machado Coelho vão ter castelo na Europa, né? Em Pau, Pé de Lourdes. Eles eram muito ricos, mas muito ricos, né? E muito bem relacionados, e com acesso a espaços que eram difíceis para outras pessoas. A Ana Maria Pessoa está perguntando se já existe uma biografia dela publicada. Ela ainda merece uma biografia ampla. Nós temos uma pesquisadora que eu tenho a maior admiração, que é a Angelita Ferrari, que desenvolveu uma pesquisa a partir de uma coleção dela de miniaturas, e depois a própria Angelita está fazendo um trabalho da rede de sociabilidades no doutorado, né? Um trabalho mais sociológico, mas tem várias ações aí sendo realizadas, mas eu acho que precisa condensar e ter uma ação mais reflexiva sobre esse papel e qual o contexto entre essa imagem escolhida e construída, né, de grandes damas dos salões, para essa vida tão complexa, né, que com tantas perdas ao longo do tempo, que não são normalmente citadas, né? Bom, Douglas, foi ótimo. Tem vários elogios aqui no chat que eu vou te mandar depois, da Marci, da Patrícia Bocaiúva, da Leila,
um monte de elogios aqui. Mais uma vez eu te agradeço compartilhar esse conhecimento tão vasto com a gente. E eu acho que a gente vai marcar outra para você contar a história do leque depois. Com certeza, conto sim. Aí é uma história porque envolve a justiça, como driblar uma doação e como transformar isso numa legalidade. Porque você, né, Douglas, além de jornalista, historiador, genealogista, ainda é advogado. Então, você ainda consegue trazer um pouco também desse lado aí jurídico que às vezes dá uma novela, né, um filme. Não, o processo dela, o inventário dela e o testamento é um livro. Ó, aí, gente, mais uma ideia de livro para o Douglas escrever. Só falta tempo. Com tanta coisa, os museus e tudo mais, né? Fica difícil. Ó, Douglas, então, muito obrigada. O pessoal aqui está dando parabéns, vários parabéns aqui no chat, que eu acho que você não deve estar conseguindo ver. O CBG agradece muito a sua disponibilidade. E, pessoal, a palestra vai ficar gravada, a gente manda para vocês o link do YouTube. Douglas, se você quiser fazer alguma consideração final. Tá. Olha, eu agradeço, acho que é sempre bom a gente trazer um outro lado da história, né? Não ficar só nessa versão construída, né? Que a vida nossa ou dos personagens que escolhemos retratar, elas têm altos e baixos, têm alegrias e tristezas, e não é só as autobiografias, né? Do conteúdo dessas autobiografias, né? Eles passam os percalços, né? Eles são humanos, né? Eles acertam, eles erram, eles vivem em tempos diferentes dos nossos, eles têm considerações diferentes do nosso tempo. Então, é esse olhar que a gente precisa entender essas pessoas, o tempo e as condições, como eles foram criados, como eles foram educados, como eles foram preparados para enfrentar naquele momento, e não na nossa ótica de hoje. Mas é sempre bom conhecer esses aspectos humanos da história. Aí esses personagens ficam até mais interessantes e mais aptos a se tornar um verdadeiro romance, de ser realmente personagens interessantes, né? De ter essas fragilidades que são próprias de nós, seres humanos. Tá ótimo, Douglas, foi excelente. Pessoal, então, boa noite, e na quarta-feira que vem, às 18 horas, nós teremos a próxima palestra em homenagem ao Mês das Mulheres. Obrigada, Douglas. Obrigado. Tchau, tchau, gente.